interessante, gente, esse trabalho, porque a gente, hoje, aí eu vou fazer advogada do diabo, né? O meu intuito aqui, temos uma maravilhosa palestrante, não te admiro de agora, mesmo sem conhecê-la, tá? E agora que eu te conheço, te admiro mais ainda. Né? Então, acredito que a gente vai se deleitar, né? Se apaixonar. E, ao mesmo tempo, eu acho que o mais importante dessa exposição é a gente fazer uma reflexão. Né? Eu entendo que nós estamos caminhando em uma sociedade onde o que nós compreendíamos como ético, parece que hoje é aético, né? Ou antiético. Né? Então, o que é certo é fazer o errado. E o errado parece, eu tenho a impressão, que se tornou certo. Por que eu digo isso? A gente atribui muito a culpa do nosso culpa os nossos representantes pela situação que a gente vive hoje economicamente no país. E aí eu pergunto para vocês, quem realmente definiu esse cenário? Eles ou nós? Nós. E eu imagino que nos estados de vocês, a gente ouve falar muito no político que é uma pessoa extremamente solidária, que ajuda seus eleitores, que dá emprego, outros pagam luz, pagam água, dão telhas, dão cimento, etc, etc. Sabe por quê? Porque são umas pessoas muito bondosas, são umas pessoas que gostam de ajudar e eles acabam ajudando os outros. Não é verdade? São pessoas extremamente corretas. E aí nós somos mais corretos ainda, porque nós somos éticos, nós somos moralmente corretos, do ponto de vista daquilo que foi desenhado historicamente na nossa sociedade, que foi incutido na nossa sociedade, porque o político tem esse papel realmente, que é de ajudar a população. Né? A gente tem que pagar a conta, a gente tem que ajudar com o gás, a gente tem que dar uma cesta básica, afinal de contas, esse é o trabalho do político. Será que é esse mesmo? E aí, nesse momento, quem realmente é corrupto, o político ou nós? Acho que há controvérsias, né? Ou todos nós somos honestos? E aí a gente está andando no trânsito, e aí diz, se beber, não dirija. Quem já bebeu e dirigiu, levanta a mão aí. E aí meu filho ficou doente, mas eu preciso ir de madrugada no posto de saúde. Mas lá no posto de saúde, eu lembrei que a Nina é a diretora do posto de saúde. O que eu faço normalmente? Ô, amiga, me consegue uma vaguinha, pelo amor de Deus. E eu estou sendo ética? Será que isso é corrupção? Então, é apenas uma provocação. Porque a gente acha que corrupto é só meter o dinheiro no nosso dinheiro, na verdade, né? E, na verdade, a nossa corrupção vem lá de trás. A gente dá um jeitinho para colocar o nosso filho na escola mais próximo. A gente dá um jeitinho para conseguir uma vaga no posto de saúde. A gente vai dando jeitinhos, e o jeitinho se tornou certo ou errado? O nosso jeitinho acabou se tornando certo, E aí, quando tem uma pessoa que realmente acha um dinheiro no aeroporto, que já aconteceu, o que acontece com essa pessoa? Vai para a primeira página do jornal, ver se pode. Então, o certo hoje é você virar mídia, né? Você virar a primeira página do jornal, você sai no Jornal Nacional, sai em todas as mídias. Aí,
quando você tem uma atitude. Então, eu acho que a nossa palestrante vai cutucar mais vocês ainda a esse respeito. Eu só quero deixar uma mensagem que eu acho não, porque a minha colega falou que o achismo é bem perigoso, né? Eu tenho certeza. A mudança dessa sociedade, ela não começa nos políticos, elas começam onde mesmo? Cada um de nós. É fácil? Não é. Não tem uma receita pronta. Mas eu acredito que nós precisamos exercitar, né, o que realmente é essa ética. Quando a gente começar a exercitar essa ética, quando aqui embaixo começar a fazer as coisas certas, o que vai acontecer lá em cima? Vai continuar errado? A gente vai ter um reflexo lá em cima do que está aqui embaixo. Então, nada mais tanto no local de trabalho, como nos espaços de poder, que também é local de trabalho, ele é reflexo de tudo que está lá embaixo. Queria também, antes, fazer as coisas combinadas. O rádio me deu a coisa mais importante na minha vida, disciplina. Porque quando dá 8 horas da manhã, o sinal, o prefixo está entrando e eu tenho que estar lá. Não importa o que esteja acontecendo na minha vida. Compromisso é compromisso. Então aqui, sem querer ser a vovó chata, eu tenho aqui já uma autoridade do alto dos meus 65 anos. Eu quero dizer a vocês que é importantíssimo uma questão que eu vou colocar. A moeda de hoje, da vida, do mundo, mais preciosa é tempo. Ninguém tem tempo a perder. Quando eu fui convidada a fazer um curso na Itália, na Universidade della Pace, na cidade de Rovereto, vicino a Venezia, eu aprendi uma coisa que num primeiro momento, por uma questão cultural, achei de uma indelicadeza terrível. Mas era um encontro onde eu, por exemplo, tinha uma companheira de quarto que tinha vindo lá do Zimbábue, e eu tinha várias amigas latinas, tinha várias amigas da Europa, inclusive muita gente de Bósnia, e o coordenador desse curso, nós tínhamos algumas tarefas, como tentar uma negociação em Bolzano, já que Bolzano fica na fronteira com a Alemanha, e embora os italianos estivessem com empresas estrangeiras ali no seu território, o pessoal só dava emprego para os alemães, né? Então, que falavam tedesco, né? Como eles dizem lá. Então, tinha umas tarefas incríveis para a gente desenvolver, para tentar uma estratégia de negociação que não fosse perde-perde, que fosse ganha-ganha. E aí, a primeira coisa, ele nos cumprimentou, deu as boas-vindas e ele disse: vocês têm noção de quanto cada um de vocês está custando aos nossos cofres, à nossa instituição? Eu falei: nossa, que cara grosso, estúpido. Que é isso? Apresentando a conta no primeiro dia? Mas é um exercício. Se queremos construir esse mundo que Rosa de Luxemburgo nos aponta, onde temos que ser socialmente iguais, nós temos que saber usar as condições que nos são dadas de graça. Aliás, as melhores coisas da vida nos são dadas de graça. É o sol, o vento aqui maravilhoso, esse mar, né, que nos embala, que nos enternece, que nos emociona, essa cultura popular, com aquela gente tão linda, tão rica. E ontem eu me preocupei, porque eles gastaram uma energia enorme, e eu queria saber se é exemplo do que acontece lá no Amapá, na dança do mar abaixo, onde as pessoas dançam arrastando os pés como se tivessem corrente, sem poder levantar o pé, porque era assim que se fazia a dança dos escravos. E depois daquele suadouro que eles dançam com aquela caixa de mar abaixo. E aqui temos nossos companheiros do Amapá. Não sei, acho que você é do Amapá, não é, querida? Como é teu nome mesmo? Me desculpe, Keila. Então, você sabe bem do que eu estou falando. Laguinho, eu amo. Eu faço um trabalho há muitos anos
de coleta de cabelo para as vítimas de escalpelamento lá no estado. E, enfim, estou desde antes da lei fazendo um trabalho junto às vítimas de escalpelamento, que é um drama inadmissível num país como o Brasil, né? Um drama absolutamente evitável. Bastava que nós pudéssemos tapar aquele eixo do motor que leva o cabelo de pessoas que têm uma maravilha de pelo como o seu, não é? Que ali, com o balanço e quem anda no banzeiro sabe bem do que eu estou falando, né? Quem anda na maresia, pois é, em alguns lugares da Amazônia fala banzeiro, outros falam maresia, mas sabe bem que é pior do que mar revolto. Quando o barco bate, você se machuca se estiver despreparado. E nessas, muitas vezes, você que tem cabelo grande, que não prendeu, que não botou um chapéu, você cai em cima do eixo e aí o seu cabelo vai embora. E eu vi crianças com o olho aqui na orelha, e eu vi pior, as pessoas que perderam a orelha e com isso ficaram cegas. Por quê? Porque não tem mais onde botar o óculos, certo? Então, assim, é todo tipo de devoramento, é muita devastação, é muita tristeza. E eu acho que o nosso rádio tem que estar a serviço dessas causas. Então, por tudo isso, por todos esses compromissos, eu acho que a gente tinha que se dar o trabalho de fazer, sim, a conta de quanto está custando esse encontro aqui. De quanto custou a cada um de nós chegar aqui. O que deixamos para trás. O que deixamos. Eu quero aqui agradecer imensamente a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, através da TV e de suas emissoras de rádio, que me permitiram, para eu estar aqui hoje falando, meu programa está no ar nessa hora, fazer uma gravação às vésperas de um rebuliço político como esse, conseguir ocupar um estúdio por 4 horas para deixar os programas todos gravados, custa muita energia, sabe? Custa um tempo e uma devoção que só o rádio, né, seria capaz de suscitar na nossa alma. Então, eu acho que se a gente quer falar de ética, falemos da nossa ética. Eu acordei hoje às 5 da manhã, preocupada em não atrasar 1 minuto. Às 9 em ponto aqui eu estava, certo? De prontidão, como se eu estivesse pronta para entrar no ar. E não é de hoje que eu venho pensando como abraçar cada uma de vocês, como abraçar cada um, em nome das mulheres que são mulheres tronco, mulheres árvore, mulheres de força, raça e fé, que embalam o Viva Maria, esse programa que há 35 anos faz, esse ano eu coloco no ar. Para mim, minha profissão é sacerdócio. Eu não faço rádio, que se você quer ser famoso através das ondas do rádio, esquece, vai empobrecer. Até hoje eu não tenho nem casa própria para morar. Rádio não dá fortuna a ninguém, entendeu? Esquece. Você quer ser modelo? Vai procurar a profissão certa. Quer botar sua cara na televisão? Vá procurar a profissão certa. Não iluda as pessoas, seja coerente com você. É a coisa mais esquizofrênica você ter duplo discurso. Vamos aqui falar de ética na política? Ética? Não, eu quero falar da ética do dia a dia. Da ética, essa que a nossa companheira Sandra começou a falar, nessas falcatruas que a gente nem julga como tal, mas que são furar fila, dar uma grana para o guarda, estacionar em estacionamento de pessoa deficiente física, tem uma série de comandos e controles, e até a pontualidade com esse encontro. Então, olha só, essa hora aqui, quando são 10h05, eu teria que estar encerrando, me despedindo de vocês da minha palestra. Só que aqui, às 9 horas, não tinha quase ninguém. Não tinha. Tinha 3, 4, 5 gatos e gatas lindas que cumpriram com o seu dever. Por isso, dei a eles um bloco com o CD da FM, porque eu gosto de presentear as pessoas que cumprem com o seu dever. Todo mundo que ficou na balada ontem, muito bem, todo mundo que ficou na balada ontem já sabia, às 2 da manhã, e eu recebendo as mensagens do grupo, que é até ruim, eu devia ter desligado porque me acordou. Na verdade, assim, e essa também é uma ética do time das pessoas. Você está num grupo, você não pode estar mandando mensagem às 3 horas da manhã, vai dormir fulano e tal, porque aquilo soa como digamos assim, um despertador, não é? Então, acho que são coisas que a gente tem que restituir no Brasil urgente. Gentileza, educação e compromisso. Sem isso,
não podemos falar de ética, não podemos falar de nada. Eu sei o que custa a minha empresa e eu sei o quanto custa a Fiterte colocar tanta gente no encontro. Somos 100 e tantos. E há alguns momentos aqui nós tivemos a presença de 30, 40, se tanto. Isso não é ético. Nós viemos com um compromisso. Não importa que o mar seja lindo, esteja nos chamando. Quer ficar mais uns dias? Paga do seu bolso. Não é? Então, esse compromisso com o público no Brasil, o problema do Brasil é que o público, para nós, não pertence a ninguém. Não é de ninguém. Eu vejo lá as companheiras, Mariane, né, que é a nossa mega ultra faz tudo na redação, ela avisa assim por e-mail: companheiras, companheiros, o toner da impressora está quase no fim, economizem. Aí tá, você vai lá para pegar o seu jornal na impressora, tem uma lá imprimindo um livro para o filho inteiro de mais de 100 páginas. Pelo amor de Deus, sabe? Isso é o quê? Egoísmo. A gente sabe que a espécie humana é uma espécie que, tal e qual os dinossauros, merece mesmo ser extinta, Deus que me perdoe. Mas é pelo seguinte, porque nós somos muito desonestos e muito egoístas. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Essa é a lógica perversa, absurda, que rege a nossa solidariedade humana, né? Todo mundo tem uma unanimidade em relação ao meio ambiente. Temos que cuidar, temos que fazer. Mas assim, estamos aí com uma pandemia, uma zika que está afetando a saúde reprodutiva das mulheres. Eu mesma estava doida para ter um netinho do meu filho, Filipe amado, e ele estava fazendo um tratamento, inclusive na mulher e ele, para tentarem um filhote. Pararam tudo por conta dessa pandemia. Isso mexe com a vida, com a estrutura, com o amor, com o tempo, de novo, das pessoas, né? Que é, como eu disse, a coisa mais preciosa. Eu queria, assim, primeiro apresentar, principalmente como esse nosso encontro é latino e é panamazônico, eu não posso negar, falei de mãe há pouco, o berço. Então eu quero apresentar a vocês a Rádio Nacional da Amazônia, que está no ar, fazendo um verdadeiro trabalho cidadão. É uma emissora que fala com pessoas que estão, por exemplo, na Terra do Meio. Quem é do Pará, levanta a mão. Amigas e amigos do Pará, lindas, queridas, vocês sabem bem o que é a Terra do Meio. Já foram a Riozinho do Anfrio? Já foram a Riozinho do Anfrísio? Quem esteve lá com seu Herculano? Então, na verdade, essas populações, Riozinho do Anfrísio, por exemplo, é uma comunidade em que toda ela se diz cega. Sabe por quê? Ninguém sabe ler. Porque desde o ciclo da borracha interrompido, parou o fluxo e as escolas foram fechadas e só estuda quem sair de lá, quem ficar. Então aquelas famílias estão lá com uma renda familiar ano da ordem de R$860 ano. São pessoas que têm o primeiro item da economia é o peixe, o segundo é a farinha e o terceiro é a pilha para o rádio. Esse rádio que tem que ser público, porque só uma emissora pública é capaz de falar para um público que não é consumidor, né? E nós vimos a perversidade da publicidade, que a todo momento explora nossa alma, nossos hábitos e o nosso bolso acima de tudo, né? Coma chocolate, nada contra o chocolate, mas só se for amargo, porque o outro tem muito açúcar, e açúcar, sugar blues. Então, olha só, eu quero apresentar a vocês a Amazônia. Você pode soltar aí para mim, coração? Estamos começando o programa... Gente amiga, gente querida de todo o Brasil. Oi, gente. Especialmente para você, viu, Marinete, Cristi Munduruku. Pô, aumenta um pouquinho, Pipi. Conheça a nossa história, sintonize a Nacional. São 35 anos na memória. Na Amazônia não tem igual. Há 35 anos, o povo da Amazônia celebrava o nascimento do maior canal de integração da região. Pela
primeira vez na história, alguém se preocupava em representar essas pessoas. E bastaram 17 dias para notar que a rádio mudaria para sempre a vida da população. Januário Barbosa dos Santos enviou a primeira das milhões de cartas recebidas pela rádio e descreveu o que ela já representava. O som da Nacional aqui no meu motorrádio está fazendo os peixes colocarem a cabeça fora d'água para ouvir. Em 1982, aquela primeira carta já havia se multiplicado em quase 3 milhões num único ano. A emissora tinha a cara, a voz e o sotaque do seu povo. Passou então a ser chamada carinhosamente de Orelhão da Amazônia. Afinal, onde não há TV, correio, eletricidade ou mesmo outra rádio, a Nacional da Amazônia está presente. Por causa da imensidão da Amazônia, muitas pessoas deixavam de receber informações básicas. E com a chegada da Rádio Nacional, isso mudou. Hoje, eles sabem que é importante ter a certidão de nascimento para garantir os seus direitos. E que simplesmente ferver água evita muitas doenças. A Rádio Nacional da Amazônia, com certeza, mudou muitas vidas. Foi assim, ouvindo a grade de jornalismo da emissora, que o ouvinte Cláudio Paixão descobriu seu futuro. Seria jornalista. Enquanto eu estava ouvindo os programas da rádio, quando surgia um assunto que era do meu interesse, eu acabava escrevendo. E isso me deu uma habilidade que eu considero uma coisa muito importante, que foi a capacidade de escrever grandes textos. Isso foi um dos maiores presentes que eu recebi pelo rádio. E se foi pela rádio que Cláudio encontrou sua profissão, foi por ela também que Maria da Glória e a mãe reencontraram toda a família. Este ano, eu e minha família tivemos uma alegria muito grande. Tinha mais de 30 anos que a minha mãe não tinha notícias dos parentes dela. E eu escrevi para a Rádio Nacional, para o programa Ponto de Encontro e, graças a Deus, encontramos todos eles. Numa região de grandes distâncias, a emissora já aproximou milhares de familiares e promoveu novos encontros entre ouvintes apaixonados. Foi o caso da Neide, que conheceu o marido pela Nacional. Alô, bom dia. Bom dia. É a Neide. Ô, Neide, menina. Casei, menina. Olha só que novidade, parabéns. Eu casei através da Rádio Nacional. Não brinca, me conta essa história, Neide. A emissora é um ponto de encontro entre as pessoas que trocam recados e promovem a integração da região com o resto do país. E mostra que, de fato, o Brasil começa aqui. Para esse povo, o rádio mexe ainda mais com o imaginário. São radionovelas que encantam, vozes de locutores que se transformam em lindos rostos e uma imensa capacidade criativa despertada pela Nacional. Ah, Mara Régia, você é baixinha desse jeito, mulher? Esse foi um depoimento que eu ouvi lá em Xinguara, no Pará, dessas nossas ouvintes tão queridas que diariamente entram em contato com a gente por telefone ou por carta, né, que é uma delícia, mas foi muito interessante, né, sentir como é diferente, porque rádio é imaginação. No rádio o cenário é sempre mais bonito. Então Mara Régia é alta, tem cabelos longos, né, é loura de repente, é muito interessante. E mais ainda, que privilégio falar ao coração da floresta e poder, através dessa emissora, fazermos um trabalho da maior importância. Nesses 35 anos, a emissora e sua equipe receberam diversos prêmios em razão do importante papel desempenhado na região. Mas sua maior conquista é o reconhecimento da população da Amazônia. Um prêmio conquistado diariamente. Conheça a nossa história, sintonize a Nacional. São 35 anos na memória. Na Amazônia não tem igual. Do povo. Então, essa rádio é nossa, né? É muito importante que a gente saiba que realmente
essa emissora, ela é pública, como outras tantas públicas aqui, representadas por alguns de vocês, né? Educativa, lá no Mato Grosso do Sul. A gente tem a PRP na Bahia, no Pará, e Rádio TV Cultura. Tem muitas emissoras co-irmãs, Bahia também, né? Então, assim, e aí... e tudo, a PRP. Então, assim, a PRP aqui. E aí são co-irmãs que fazem um lindo trabalho e muitas reproduzem, inclusive, alguns programas. E quando a gente precisa de uma cobertura, a gente também faz junto, né? Bom, então, eu disse no começo da minha apresentação, eu queria saber se alguém já ouviu a Rádio Nacional da Amazônia alguma vez. Você estava dizendo alguma coisa? Me desculpe, eu não sabia. Você Não? Nada? Então tá. Ah, é? Então, você está chorando por quê, Nilmara? Eu me emocionei porque eu sou apaixonada por rádio. Então, no momento que eu ouvi aqueles depoimentos, a moça que conheceu o marido, é exatamente aquilo que a gente vive na rádio popular. Entendeu? Essa aproximação com o público nos dá esse sentimento, essa emoção, nos causa isso. Se você é apaixonado por comunicação em si, você tem isso na veia, ao ver um vídeo, um material bem produzido como esse, você se emociona. Eu tenho um desafio para um prêmio final, que é o seguinte: cada um vai tirar uma folhinha daqui e vai ser convidado a dar o seu conceito de ética, tá? O que é ética para você? À luz, ética na política, ética na vida profissional, ética no trabalho, ética na política. Então, escrever uma frase, um pensamento, qualquer coisa, tá? No fim, a que mais se aproximar vai ser aplaudida e vai receber. Você pode ir passando para mim, tá? Então, olha, eu queria falar um pouco da ética do feminino. Pode passar a segunda, a partir do Viva Maria, que foi um programa que nasceu em 1981, justamente para tentar alertar as mulheres do Brasil para a deficiência que nós tínhamos cidadã no contexto dos direitos humanos das mulheres. Então, vamos lá? Essa apresentação eu tive a honra e o prazer de fazer para as minhas irmãs em Buenos Aires, ano passado, justamente por causa de uma iniciativa da Defensoria dos Meios, né? Que era uma iniciativa que agora eu não sei onde é que está, fica próximo da Rádio das Mães de Maio, da Praça de Maio, das Mães de Praça, aquela rádio comunitária. Então, eu tive a oportunidade de estar lá para lembrar, dentre outras coisas, que 14 de setembro, dia que nasceu o programa Viva Maria, graças a um encontro que aconteceu em São Bernardo. Você conhece São Bernardo, Verônica? Verônica conhece São Bernardo? É lindo, né? Então, nós estivemos lá e o Viva Maria, no governo Collor, foi cassado, saímos do ar, porque ele julgou que os direitos das mulheres no Brasil, com a proclamação da Constituição, que garantiu 80% das nossas propostas, já estava garantido, então que a cidadania estava contemplada, não precisava mais ter programa voltado para direito de mulher, coisa nenhuma, tirou o programa do ar, e eu fiquei a ver navios e fui para São Bernardo para um encontro feminista, e lá elas fizeram uma ação com todas as periodistas presentes ao encontro, que elegeram o 14 de setembro, dia de criação do Viva Maria, como o Dia Latino-Americano da Imagem da Mulher nos Meios de Comunicação. Esse foi o logo que estava estampando nossas camisetas e tudo mais. Foi um encontro em 1990. E aí, queria também dedicar a Mercedes Sosa essa apresentação, já que ela canta lindamente, Maria, Maria, com aquela força que só a voz de Mercedes consegue alcançar. Eu não vou tocar aqui por força do tempo, era para a gente embalar a nossa apresentação com muitas músicas, mas não vai dar. Aqui é Mara Régia, vocês vejam o que faz o tempo, né? Assim se passaram muitos
todos. Vamos embora, não usava nem óculos. Vamos embora. No ar, Viva Maria. E quando começamos, em 81, a música era cantada pelo próprio autor, Milton Nascimento, né? Maria, Maria, um dom, uma certa magia. E aí, a partir do dia 19 de janeiro de 1982, dia da morte da Elis Regina, nós passamos a fazer a abertura do programa na voz de Elis, porque ela é um caso clássico da perversidade da mídia, que fez questão de matar Elis 2 vezes, né? Ao noticiar primeiro a morte em si e depois ao especular sobre a vida dela enquanto mulher. Então, graças à vida que me ha dado tanto, me ha dado. Olha a Mara Régia na rua, fazendo o programa na rua. Perdi o estúdio, perdi o microfone. Olha eu lá na Praça do Povo, que você tanto conhece, Zé. É Mara Régia falando, gente, vamos à luta e tal, vamos lá. Ficava ali na porta da loja americana a manhã inteira. E aí eu ouvia coisas assim, fala, Mara Régia, que é pela tua voz que a gente anda. E aí eu falava, vamos em frente, né? Olha lá vamos embora, na praça. E aí, muito importante dizer que o Viva Maria, ele nasceu justamente no bojo dessa ditadura militar tão perversa, dessa violência, não é? Então, olha só, eu queria dizer que o Viva Maria nasce nesse tempo e resgata a cidadania das mulheres no Brasil, fazendo o chamado lobby do batom, que foi um movimento muito grande para que hoje a gente tivesse esses direitos que estão de novo ameaçados. Porque vocês sabem que no último dia 18 de fevereiro foi votada aquela MP que tira o componente de gênero, raça e etnia da criação do mais recente Ministério das Mulheres do Brasil, da Desigualdade Racial e dos Direitos Humanos. Se tira o componente gênero, raça e etnia, o que acontece? Fica a letra morta, não existirão mais políticas de igualdade, não existirão mais propostas de cotas. Isso é uma ameaça real que eu espero, nesse 8 de março, ganhe as ruas para que as mulheres possam fazer seus protestos. Embora esse momento político tenha, de certa forma, atropelado essas nossas ações em torno dos direitos humanos das mulheres. Então, eu começo nos anos 90 também a levar para a Amazônia essa comunicação para as casas de farinha, graças a um projeto da Fundação MacArthur. Eu fui bolsista por 4 anos no projeto Mulher nas Ondas do Rádio, Corpo e Alma Rompem o Silêncio. A ideia era capacitar mulheres na Amazônia para usarem as rádios comunitárias e falassem dessa temática que tanto nos é cara, né? A reprodução humana, nossos direitos, nossas coceiras. Tanto que nessa sacolinha que vocês vão receber, tem várias plantas e ervas medicinais, porque a primeira carta que me inspirou a fazer esse projeto foi de uma mulher que disse, Mara Régia, será que se eu fizer bastante chá de barbatimão, eu volto a ser virgem? Eu falei, olha, difícil, né? Para ser virgem é muito difícil. Mas, enfim, eu faço essa vida com os ribeirinhos aqui, é lá no Mamirauá, na boca do Mamirauá. Eu enfrento jacaré, carapanã, bem bicudo, jiquitaia nas costas. Uma vez fui mordida por mais de 50 formigas. E assim, mas assim, essas coisas não são, assim, digamos, à toa, né? Porque eu mereci daquela jornalista Eliane Brum, que tem os melhores textos jornalísticos que eu conheço no Brasil, e ela hoje escreve para El País. Conhece essa periodista Eliane Brum, Verônica? Vale a pena. Ela escreveu uma carta à floresta e a história de uma parteira que eu pedi a ela fizesse um reconhecimento no texto, e aí ela me elegeu como mulher ponte. Olha que legal. Agora eu sou mulher ponte, eu vou lá e vim para cá. Então vamos indo. E aqui o Planeta Fêmea, que fez toda essa mobilização por mulher e meio ambiente, nessa relação muito próxima, porque quando você cuida de mulher, você cuida de criança, você cuida do planeta. Nós nascemos sob o signo do cuidado. Se vocês duvidam, frequentem os postos de atendimento de saúde.
a paisagem é feminina. São as mulheres que, inclusive, se desdobram para convencer os homens a fazer um exame de próstata sem constrangimentos, pela saúde, que é o bem maior que a gente tem na vida. E essa cultura machista, muitas vezes, impede o sujeito de se propor a fazer um exame desse só porque ele não quer o toque. Então, vamos fazer um esforço para que o preconceito não avilte a cidadania das pessoas no que ela tem de mais caro, que é a saúde. Aqui tem um vídeo do Gavin Andrews. Aqui está só o endereço, não vou ter tempo de exibir. É um vídeo que eu fiz com... Eu nem sabia que estava sendo feito. Eu estava na Rádio Difusora de Macapá, com Dona Jovelita, com todas as parteiras da floresta, porque fui eu que fez aquela procissão da luz ali na Beira Rio, né? É fácil, meu endereço, vá lá onde o sol se for, na esquina, Zé Miguel, Belo, na linha do Equador. Adoro chegar lá. Quando eu chego em Macapá, eu vou no Marco Zero e fico lá, né, no meio da linha do Equador. É muito bom a gente sentir hemisfério sul, norte. Eu adoro essas orientações. Então, ele gravou isso, e agora aqui um prêmio especial para vocês sentirem o quanto a discriminação das mulheres pode ser fatal. Nós tivemos, por parte do José Sarney, um comando para o Ministério da Justiça acabar com o Conselho Nacional dos Direitos das Mulheres, assim, em termos de verba, de autonomia. E aí nós saímos em passeata, todas, eu, Jaqueline Pitangui, Marina Colassante, Ruth Escobar, enfim, todo o coletivo, fomos para o Palácio do Planalto entregar os nossos cargos. E aí, no dia seguinte, o Jornal de Brasília estampa... não bota já não, tira aí. Bom, estampa essa foto, que eu quero que vocês digam... O que vocês acham que é a legenda dessa foto? Vocês estão vendo que é uma cadela à frente do Palácio do Planalto, né? Então, o que vocês acham que pode ser a ilustração de uma manchete? Qual que vocês acham que é? O povo? O povo, ali só tem soldado, não é o povo. Sim, tá, o povo. O cachorro no Planalto, tá. Mais alguém? Tem ideia? Não? Vou mostrar logo, porque não tem tempo de ficar acertando. Vamos lá. Aqui, ó. Pode passar? Olha só. Mulher protesta no Planalto, tá? Então, a gente não é para rir, é para chorar. Isso é aviltante, né? Aviltante é para vocês verem como que a cabeça da mídia funciona. É aquela coisa, para vender jornal, vale dizer... Cachorro fez mal à moça. Quando você vai ler a matéria, foi um cachorro quente que fez mal à moça. Mas tudo em nome do sensacionalismo, tudo na banalização da história. Bom, feito isso, vamos para o último. Está aí Mara Régia. Graças, muitas graças. E essa é a parte do Viva Maria. E agora, em cima do que vocês me disseram, que é ética para vocês, eu gostaria de saber... algumas opiniões. Alguém se deu o trabalho de escrever sobre ética no trabalho? Fale você, minha amiga. Se colocar no lugar do outro, por mais que difícil seja, respeitar todas as opiniões e sempre levar em consideração, buscando a sabedoria e o conhecimento para não ferir o outro. Isso. O respeito ao outro é um dos patamares do que a gente entende por ética. Você? É quase o que ela disse, respeitar o outro como se estivesse no lugar dele. Isso, que inclusive é bíblico, né? Isso é uma coisa muito pertinente. Ética é o respeito aos direitos e deveres de cada um. Quem mais? Podem ir falando, porque eu não vou chegar no braço de todo mundo. Qual mais? Respeitar o próximo, todo mundo pelo respeito. Mais alguém fez alguma coisa? Conjunto de valores positivos. O que mais? Respeitoso. O respeito está em todas. Se sua alma se envergonhou, então você não foi ético. Isso. Nossa, fique aqui, você é uma forte candidata. Você? Acima de tudo, o respeito com o próximo. Saber ouvir e ter comprometimento. Muito bem. Você fez? Ter a coragem de ser você mesmo, enfrentando todos os preconceitos. Muito bem. Também, no geral.
Então, vamos perseguir a ética, mas aqui você... Ética é um conjunto de normas sociais que regulamentam o comportamento e o convívio em sociedade. Muito bem, parece até assim, daquelas que estão nos livros. Muito boa a definição. Ética, para mim, é um dos fatores principais, não constranger as pessoas, principalmente em público. Isso para mim, eu considero bastante como ética. Se eu respeitar o próximo, eu sou uma pessoa bastante ético. Certo. Bom, eu entendi aqui na sua entrelinha que você está se referindo ao fato de eu ter pedido silêncio ao companheiro lá de trás. Mas olha só, qual foi, antes do desrespeito, você precisa falar que eu pedi, as pessoas que estão aqui vieram para uma palestra, não é? Para a qual eu trabalhei bastante para apresentar. Se você acha que não está interessando, olha a porta aberta, é só sair. Pode falar. A senhora está com o poder do microfone. Aí a senhora fala, eu tenho o direito também de me expressar. A senhora perguntou o que é ética, e eu apenas me posicionei com esse fator. Se isso te levou a você interpretar mal, talvez, amiguinha, você mude seu conceito, que também isso se enquadra na ética. Tá certo. Então tá bom. Eu acho que a ética também, além do respeito, que todos já falaram aí, o direito de ir e vir do cidadão a gente também tem que respeitar. Pois é. Agora, no bojo de todas essas questões, tem mais um? Oi? É agir de modo que seus atos não prejudiquem os outros. E a ética e a moral andam lado a lado, mas nem tudo que é moral pode ser exposto por causa da ética. A ética, às vezes, não permite que você exponha o seu conceito de moral. Pois é, eu acho que muitas de vocês já devem ter visto essa publicação. Ética é o que você faz na frente de todas as pessoas, né? E o que você faz quando ninguém está vendo é caráter, tá? Então, essa é uma diferenciação. Mas como eu adoro o Mário Sérgio Cortella, que é um filósofo que se debruça em torno dessas questões com muita sabedoria, eu trouxe para vocês o livro mais recente, que é uma compilação de uma palestra que ele fez, né, ao lado do Clóvis, que é um outro professor, Clóvis de Barros Filho, da Universidade de São Paulo, onde ele, em pouquíssimas palavras, diz: ética é vergonha na cara. E a primeira colocação do livro, já no primeiro capítulo, resgata uma cena que foi muito divulgada na internet, que é assim, deixa eu ler para vocês. Foi aquele fato que aconteceu no final de 2012 em Navarra, na Espanha, e que tomou proporções consideráveis ao ser divulgado. Era uma corrida de cross-country, onde o queniano Abel Mutai, medalha de ouro nos 3.000 metros com obstáculos em Londres, estava a pouca distância da linha de chegada e, confuso com a sinalização, o que aconteceu? Ele parou para posar para as fotos, achando que ele já tinha ganho. Mas aí, eis que de repente o espanhol Ivan Fernandes, né, começou a gritar: ei, anda, atravessa a faixa, ele não estava entendendo. E aí, como ele não entendia que não havia ainda cruzado a linha da chegada, o espanhol empurrou ele em direção à vitória. E ali, fora aquele incrível momento, né, o que aconteceu? Uma coisa maravilhosa. A imprensa inteira perguntando a ele: mas por que o senhor fez isso? E ele falou: mas isso o quê? E ele não havia entendido a pergunta. E o meu sonho é que um dia possamos ter um tipo de vida comunitária em que essa pergunta feita pelo jornalista não seja mesmo entendida, pois não pensou que houvesse outra coisa a ser feita que não aquilo que ele fez. O jornalista insistiu: mas por que o senhor fez isso? Por que o senhor deixou o queniano ganhar? Ele falou: eu não o deixei ganhar, ele ia ganhar. O jornalista continuou: mas o senhor podia ter ganho, estava na regra, ele não notou. Aí ele diz:
Mas qual seria o mérito da minha vitória? Qual seria a honra do meu título se eu deixasse que ele perdesse? Envolvendo, então, a questão da ética no cotidiano. E se eu ganhasse desse jeito, o que eu ia falar para minha mãe, né? E aí, o Cortella, com muita sabedoria, diz: como mãe é matriz de vida, fonte de vida, ela é a última pessoa que se quer envergonhar, né? Então, se a gente tiver que ter qualquer patamar ético, que seja isso, que essas pessoas que nós amamos, não necessariamente mãe, pai, irmão, que quando a gente esteja fazendo qualquer ação, pense naquela pessoa que você mais ama e o que ela estaria sentindo vendo você naquela cena desonesta, vendo você fazer uma coisa que está completamente, de uma forma desenquadrada ali do que seria honesto, né? Então, é com esse exemplo que está nesse livro que eu quero presentear a Janaína, né? Porque ela se aproximou muito na medida em que ela diz que se sua alma se envergonhou, então você não foi ético. Então, ela conseguiu traduzir, in other words, né, o que realmente foi a questão da ética na política, pela dificuldade do momento que estamos vivendo, ficou mesmo como o tema final. Eu só queria, dentro da pastinha do Viva Maria, eu queria que aqui a Fatinha me ajudasse a distribuir. Vocês vão receber 3 textos aqui, que quem não receber na faixa vai ficar. Primeiro, um que é sobre uma pesquisa sobre vida de menina, tá? Que foi feita para dizer como é que as nossas meninas, nossas filhas, netas, bisnetas, se sentem quando são proibidas de brincarem de brincadeiras de menino, né? Ou quando a elas cabe apenas a questão do trabalho doméstico. É bem interessante, tá? Eu gostaria que vocês não deixassem de observar, porque vale uma bela matéria, tá? Então, vida de menina, tá dentro da cestinha. Depois, do ponto de vista da ética profissional, tem aqui um trecho da ética, do capítulo de ética desse manual que nós fizemos na EBC, que fala justamente sobre conflito de interesses, tá? Duplo emprego, por exemplo, digamos, eu trabalho na EBC e trabalho também numa outra emissora comercial, ou então eu trabalho numa assessoria para um senador ou um deputado, certo? Então, o que acontece? Há um conflito de interesse, porque muitas vezes eu vou querer dar um assunto ouvindo esse meu parlamentar e vou estar prejudicando a minha credibilidade, né? A imparcialidade, a infração da lei e o uso da função para a solução de problemas pessoais. Muitas vezes você é produtora de um programa e aí você precisa de um médico e você usa o cargo para conseguir, ou de graça, ou com desconto, né? Um benefício qualquer, com a promessa de que, olha, em breve eu vou botar o senhor no ar, ou a senhora. Então, é disso que fala. E tem também um poema muito lindo de autor desconhecido, que é o Escute, tá? Mas isso mais para que a gente se aperceba, uma reflexão final que talvez eu não tenha tempo de ler. Agora, a questão da política. Acho que, Sandra, você, quando falou e questionou a nossa pouca atenção e cuidado, no voto, aqueles que a gente, em princípio, coloca em Brasília, e depois Brasília leva a fama, porque é a cidade corrupta. Mas, enfim, manda os parlamentares para Brasília é o Brasil, né? Então, assim, na hora de votar, assim como a gente precisa fazer um dever de casa, você vai fazer uma apresentação, você se prepara, não é? Você lê uns textos, você pesquisa, você vai em alguns sites. Hoje, ninguém pode dizer que não sabia, porque a informação está num toque do seu dedo. Pode ser que, claro, você clique e tenha muita coisa nada a ver. A peneira, o filtro é você.
mas é muito importante que a gente não tenha, assim, nenhuma complacência com relação à nossa cota de responsabilidade, que é muito grande na escolha dos nossos representantes. Aqui mesmo nós vamos fazer uma eleição da rede, não é? Então, vamos nos preparar para esse momento, buscando justamente colocar os nossos anseios e procurar nas pessoas que vamos eleger aquelas que têm a ver com o que a gente pensa, com a conduta que a gente quer dentro dessa rede, etc. e tal. Na política devia ser a mesma coisa. E aí eu quero falar agora como a candidata que fui, né, em 1990, quando as mulheres disseram: Mara, já que você está na rua, candidate-se pelo movimento de mulheres. E eu vivi na pele a perversidade partidária em relação às mulheres. Nós ainda, a nossa realidade no Brasil, nós somos só massa de manobra. A gente serve muito para fazer a feijoada, a gente serve para fazer a festa, para varrer o chão do salão, a gente vale para uma série de questões subalternas, mas na hora da executiva do partido privilegiar a nossa candidatura, não rola. Os homens, eles têm uma coisa que eu até invejo, que é justamente esse espírito de confraria. Eles são uma espécie de parceiros, onde um por todos, todos por um vale. As mulheres que não têm esse ardor, essa, digamos assim, compulsão para um poder vertical de eu sou eu, você não é nada, cale sua boca, faça, aconteça. A gente que não tem, a gente tem sempre a horizontalidade como princípio, a solidariedade, somos muito generosas, porque senão não teríamos, inclusive, doado o nosso ventre à maternidade, não é? Porque se a gente resolvesse não colocar mais ninguém no mundo, ia ser um problema muito grande. Então, eu acho que ainda estamos a reboque. Eu trouxe para vocês alguns dados que não haverá tempo de mostrar, mas na profissão de bancária, as mulheres só conseguirão a paridade com os homens, paridade profissional, em nível de ascensão a cargos, não é? em níveis salariais, daqui a 60 anos no Brasil. 60 anos, eu não verei, e acho que só vocês aqui vão poder testemunhar isso. No Congresso Nacional, teremos que esperar 90 anos para conseguirmos a paridade. Mais ou menos um século nos distancia da igualdade de oportunidades. Esse mundo sonhado pela Rosa de Luxemburgo ainda está muito longe. E não se iludam, como recado final, há uma petição online que está sendo distribuída aqui e ali, eu tenho ela, está disponível, tá? Na internet, e comigo aqui eu tenho, quem quiser assinar, pela democracia, porque o que está em jogo não é Lula, Dilma, etc, etc. É o movimento social que vai ser banido da cena brasileira, porque cotas, amigas, incomodam. No partido faz mulher de suco, nós somos todas laranja, a gente faz para cumprir a cota e estamos lá só para fazer bonito. Mas efetivamente, quando você vê a classe média perdendo vaga na Universidade de Brasília, onde eu tive o prazer de estudar por longos anos, para um indígena ou uma pessoa negra, nossa, o mundo vem abaixo. Cadê cota? Deus queira. Na redação da EBC, durante as eleições, eu cheguei a ouvir assim, de viva voz: nossa, Deus queira que o Aécio ganhe para acabar essa palhaçada de cota, de negro, de homossexual, disso, daquilo. Eu não aguento mais, está muito chato isso. Aqui na EBC é ouvidoria para lá, é ouvidoria para cá, tem controle, tem isso, tem comissão de empregado. É muito democratismo. Democracia é para poucos, sabe? Você é muito democrático desde que o seu direito não esteja ali sendo ameaçado. Na hora que você está perdendo terreno, não é mais comigo. Então, essa era a reflexão que eu queria. A luta, companheiros, companheiras, sei do nível de consciência de cada um, sei da coloração partidária de alguns, mas independentemente de tudo que vocês possam pensar, essa democracia que ora experimentamos lutou muito. Custou muito, muita luta. Meus filhos até hoje me negam de ausência pelo número de vezes que eu estava na rodoviária,
justamente querendo avançar com licença paternidade, licença maternidade, e vamos mulheres à luta, e vamos aqui. E infelizmente, na lógica perversa da política, nada está dado para sempre. Nem mesmo a Lei Maria da Penha, que esse ano faz 10 anos, e eu espero que vocês comemorem ao som de Tião Simpatia, que é um sujeito muito engraçado, que ele canta: sujeito valentão, a coisa ficou feia, a Lei Maria da Penha não é moleza não, vai valentão, ainda bate em mulher, se é isso que tu quer, tem algema e camburão.